agradecer a vossa presença. Como sabem, isto é uma espécie de uma experiência que vamos fazer, não é? De nos ligarmos entre as pessoas que estão aqui neste anfiteatro e as pessoas que nos estão a acompanhar fora, e eu já falarei disso, não é? Deixem-me, no entanto, dizer-vos que há precisamente meia hora, não é? Às 6 horas, eu terminei as minhas funções como embaixador de Portugal no Unesco, não é? E meia hora depois estou a retomar as minhas funções como professor da Universidade de Lisboa e faço através deste seminário de doutoramento, não é? Obrigado. Quis dar a estes seminários o título de transformar, não é? E neste título vai uma mensagem para todos nós, não é? Que é que vivemos um tempo de profundas transformações. Muitas destas transformações vêm de dentro do campo da educação, muitas vêm de fora, muitas são positivas, muitas são negativas, e no fundo o que eu quero dizer com isto é que se não formos nós a transformarmos, alguém nos transformará, não é? E esse alguém que nos transformará não é necessariamente uma coisa boa que nos pode acontecer, nomeadamente à educação, à escola pública e àqueles que acreditam num conjunto de valores e de ideais. E, portanto, estes 4 seminários têm todos eles, não é, como ideia central a ideia da transformação, hoje sobre a escola, no dia 3 sobre os professores e a formação de professores, no dia 7 sobre a universidade e no dia 10, por alguma razão não aparece ali, e no dia 10 sobre a investigação, não é? Ou sobre a maneira como devemos conceber e pensar a investigação. São estas 4 ideias de transformação: transformar a escola, transformar a formação de professores, transformar a universidade e transformar a investigação, que orientam estas minhas conversas ou reflexões perante vós. É muito importante para mim marcar bem que isto não é um ciclo de palestras, nem é um ciclo de conferências. Eu não vou fazer palestras, nem vou fazer conferências, não é? Isto são seminários de doutoramento que têm na sua raiz a ideia ou o objetivo de que poderemos talvez a partir daqui construir uma comunidade de estudos pós-graduados em educação, juntando algumas das principais universidades de língua portuguesa no mundo, e o objetivo é mesmo caminhar nesse sentido, caminhar no sentido de nos podermos encontrar e podermos nestas universidades criar ligações, articulações, reflexões, um trabalho conjunto. E por isso quero agradecer não só ao Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, mas às outras 7 universidades que se juntaram e cujos alunos nos estão a acompanhar em diversos lugares do mundo: a Universidade de São Paulo, a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade de Minas Gerais, estas 5 no Brasil, e depois também a Universidade de Cabo Verde e a Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique. Infelizmente não foi possível ainda criar uma articulação institucional como a Universidade em Angola. Esperemos que isso seja possível, porque eu creio que nós podemos caminhar, e na Guiné também, obviamente, e nos outros países, poder caminhar no reforço de uma comunidade deste tipo, que, na minha opinião e na minha leitura, é absolutamente central para reforçarmos o debate sobre a educação nos nossos países. A intervenção de hoje, a que se seguirá um conjunto de debates, de dúvidas, de questões. Eu julgo que a Joana Viana, que nos está aqui a ajudar, já terá posto no chat. Nós iremos, logo após a minha intervenção, ver se há perguntas no chat primeiro, depois passarmos a pessoas que aqui nesta sala tenham alguma questão e, finalmente, se houver alguma intervenção online, falo-emos também depois, não é? E, portanto, a ideia é fazer uma intervenção e, a partir dela, depois construirmos um debate e uma reflexão. E quero dizer-vos também, dentro dos limites das minhas possibilidades, que vos deixarei no final o meu e-mail,
e a ideia é que possa haver também por e-mail ou presencialmente, com as pessoas que estiverem aqui em Lisboa, alguma conversa, algum diálogo, alguma interação, algum apoio em termos de bibliografias, em termos de outras coisas, e portanto sintam-se à vontade para construir estes 4 momentos, não como palestras a que se vai e depois vamos embora, mas como uma tentativa de os construir mesmo como seminários. E no fundo esta primeira sessão, transformar a escola, é centrada sobre a ideia da transformação da escola e é muito centrada sobre esta ideia de que estamos a falar 100 anos depois do primeiro Congresso Internacional da Educação Nova. Todos sabem que o Congresso Internacional da Educação Nova, ou Escola Nova, foi o grande movimento pedagógico dos últimos 100 anos, em todos os nossos países, com enorme incidência no Brasil e nos pioneiros da Escola Nova, em Portugal, em muitos lugares do mundo, e que constituiu uma espécie de uma ruptura que veio, e esse é o ponto que eu quero aqui acentuar, de uma ruptura que veio da necessidade de responder ao fim da Grande Guerra. Tinha havido a tragédia da Grande Guerra, 1914-1918, e os educadores de todo o mundo reúnem-se para dizer que precisamos de um outro tipo de educação, precisamos de uma outra coisa que não seja a mesma educação que tínhamos antes e com um grande objetivo, que era o objetivo da paz, não é? O objetivo de construir uma educação para a paz e pela paz. Não é? Num certo sentido, quando sairmos da pandemia, ou no momento que estamos a sair da pandemia, nós vamos ter a mesma necessidade, o mesmo impulso que é preciso criar uma dinâmica de transformação e que ela vai ter muito como objetivo, e vão ver que a palavra paz em vários momentos vai aparecer na minha conversa, vai ter como objetivo o construir, se quiserem uma palavra agora que é mais popular, uma nova convivialidade, não é? Portanto, uma nova ideia de como é que podemos viver uns com os outros, não é? Mas no fundo está lá impregnada esta ideia da paz que estes nossos colegas de há 100 anos trouxeram com eles. Eu julgo que todos receberam uma antologia de textos que eu preparei. Para o dia de hoje há 2 textos, o primeiro e o segundo, um sobre a metamorfose da escola, um outro que eu escrevi com uma colega nossa brasileira, a Yara Alvim, logo no início da pandemia, no fundo dizendo não há nada de novo, mas tudo mudou, não é? Quer dizer, é o título do texto, e que vos permite de algum modo acompanhar uma parte das reflexões que eu vou aqui fazer. Porém, as reflexões de hoje estão muito centradas num relatório que acabou de sair, um relatório sobre os futuros da educação, que acabou de sair agora e no qual eu também participei, e em grande parte é a partir do que está nesse relatório que eu vou hoje falar da ideia da transformação da escola e da educação. A Unesco tinha feito um grande relatório em 1972, o chamado relatório Edgar Ford, que é um relatório que teve como título Aprender a Ser, Learning to Be, e que foi um relatório central, nomeadamente nos grandes movimentos da educação permanente, nos grandes movimentos da abertura da escola e da educação para além do tempo escolar, estritamente dito, e que foi um relatório muito marcante há 50 anos, precisamente. Depois houve um segundo relatório sobre os futuros da educação, um relatório que tem um título que não é tão interessante, Educação, um tesouro a descobrir, um relatório que foi publicado 24 anos mais tarde, que ficou conhecido como o relatório Jacques Delors, né? E que num certo sentido é um relatório em que a parte mais interessante do relatório é a ideia de que para além da trilogia em que nós muitas vezes pensamos a educação, e essa trilogia são o conhecer, o fazer e o ser, o conhecer, conhecimentos, o fazer, capacidades, o ser, atitudes, que além desta trilogia em que historicamente se pensava a educação, há um quarto pilar que é extraordinariamente importante, que é o pilar do aprender a viver juntos, do aprender a estar com os outros, não é? Portanto, que há aqui uma quarta dimensão, um quarto pilar da educação que até aí não tinha sido considerado. Se vos falo nestes 2 relatórios, é porque eles informam este terceiro relatório da Unesco. Na verdade, este terceiro relatório teve, até muito tarde, o título provisório de Learning to Become,
digamos, aprendermos a tornarmos-nos, mas a tradução era difícil para português, era difícil para espanhol, era difícil para outras línguas. Acabamos por abandonar esse título e optar pelo título que ficou, que também não é muito fácil de traduzir para português, mas o título que ficou foi, no relatório, foi Reimagining Our Futures Together, a New Social Contract for Education. Repensar juntos os nossos futuros, um novo contrato social da educação. E este terceiro relatório, publicado 26 anos depois do relatório do LoR, fecha aqui um ciclo de 3 relatórios da Unesco, o relatório de 72, o relatório de 96 e agora o relatório de 2021, e eu não vou especificamente falar deste relatório, mas o que eu vos vou dizer a seguir é em grande parte baseado no que está neste relatório. Hoje mesmo, para os que se interessem, foi publicado um pequeno texto meu no Jornal de Letras da Educação, que saiu hoje, por coincidência, onde se apresenta um pouco o relatório e se apresenta algumas das ideias principais deste relatório. Não vou propriamente falar-vos do relatório agora, vou tentar, a partir do relatório e a partir de algumas das ideias, explicar-vos este sentido da transformação da escola, de maneira muito simples. São coisas que eu já disse no passado várias vezes, são coisas que vocês já leram, mas eventualmente tentar dizê-las de uma maneira ligeiramente diferente para que isso se torne claro na maneira como coletivamente temos de pensar a educação para as próximas décadas. E a ideia que aqui está é a ideia de que em meados do século XIX, mais década, menos década, claro que não é igual em todo o mundo, em todo o mesmo momento, mas é mais ou menos na mesma altura em todo o mundo, em meados do século XIX, se estabelece uma espécie de um contrato social em torno da educação. Contrato social aqui não no sentido jurídico, obviamente, mas no sentido de uma determinada maneira de pensar a educação, uma determinada maneira de pensar a escola, um determinado acordo social, uma determinada visão hegemónica sobre a maneira de pensar a educação. E o argumento que eu desenvolvo é que esse contrato, que é um contrato entre o Estado, as famílias, os alunos, os professores, a sociedade, que esse contrato, no essencial, naquilo que é fundamental, veio até aos dias de hoje. E que nestes últimos 150 anos, apesar de muitas mudanças, de muitas renovações, de muitas inovações, este contrato resistiu bem até à pandemia, mas ele terminou com a pandemia. Quer dizer, a pandemia é aqui um elemento divisor, não é? Num certo sentido, poderíamos quase argumentar que o longo século da escola, um século que começa em meados do século XIX e que vai até à segunda década do século XXI, este longo século escolar está a terminar. E nós estamos a assistir, por via das reações à pandemia, mas por via de muitas outras coisas, ao fim deste longo século escolar, e sobre isso já vos falarei. É muito difícil, em poucos minutos, definir este contrato social que se celebra em meados do século XIX. Eu vou tentar fazê-lo com duas imagens, que obviamente precisariam de muita explicação, e espero que estas imagens sejam suficientemente elucidativas. Não é? A primeira, e peço desculpa disto aparecer tudo um bocadinho desregulado, a primeira parte deste contrato social da educação é a ideia de uma palavra que nós não conseguimos traduzir para português, que é a palavra do mass schooling. Não é? Obviamente nós traduzimos por escola de massas, não é? Mas a tradução é má, não é? No fundo, a ideia do mass schooling é a ideia da escola obrigatória para crianças, a ideia de que a partir de certa altura todos os Estados vão impor uma escolaridade obrigatória para crianças, primeiro de 3 anos, depois de 4, depois de 6, depois de 8, depois de 9, depois de 12, e alguns países já começam a estender essa escolaridade obrigatória aos primeiros anos do ensino superior. Portanto, esta ideia do mass schooling, a ideia de que alguém tem que cuidar das crianças, não é? E já não são apenas os pais, já não são apenas as famílias,
e o Estado assume esta responsabilidade desta escolaridade obrigatória, obviamente articulada, muito articulada, com a criação dos Estados nacionais, com a afirmação do Estado-nação, com a afirmação das cidadanias nacionais, com a afirmação de que é preciso construir os cidadãos, não é, de que os diversos países precisam e necessitam. Esta ideia do mass schooling, não é, com todas as suas ramificações, é central para perceber este contrato social da educação que se inicia, ou que tem um ponto importante em meados do século XIX, quando se aprovam grande parte das leis de escolaridade obrigatória em muitas regiões do mundo. O segundo pilar deste contrato social da educação é um determinado modelo escolar, uma determinada forma de pensar a escola. Em meados do século XIX, talvez para surpresa vossa de alguns, em meados do século XIX, pela primeira vez se constrói uma escola, se constrói um edifício escolar. Até meados do século XIX ninguém tinha pensado construir um edifício escolar. O que havia de escolas, de educação, e muita coisa havia, eram feitos em edifícios diversos, mas nunca ninguém tinha dito vamos construir uma escola, vamos fazer um edifício para ser uma escola. Isto só acontece em meados do século XIX, pela primeira vez, e estabelece um modelo escolar que todos conhecemos. Eu não vou entrar nos detalhes sobre esse modelo escolar, mas que há uma imagem que os americanos utilizam muito, que é a imagem da caixa de ovos, não é? Isto é, no fundo, a ideia de que este modelo escolar, ou estes modelos escolares, são constituídos por salas de aula, quer dizer, cada lugar para o ovo é uma sala de aula, não é? E que basicamente as escolas são constituídas por caixas de ovos para 6 ovos, para 12 ovos, para 18 ovos, para 24 ovos, mas no fundo que a célula que organiza este modelo escolar é a sala de aula, e há por isso uma multiplicação de salas de aulas para definir um modelo escolar que é estruturado à volta desta célula. É a célula da sala de aula que estrutura o trabalho do professor, que estrutura o espaço, que estrutura o tempo, que estrutura a pedagogia, que estrutura o comportamento dos alunos, que estrutura a realidade do que vai ser a escola ao longo do dia-a-dia de alunos, do dia-a-dia de professores, etc. Poderíamos falar de muitas outras coisas, mas este contrato social, nestas duas dimensões, tem uma força brutal. Praticamente ao longo destes últimos 150 anos, ninguém põe em causa isto. Ninguém põe em causa nem a ideia do mass schooling e a maneira como isto estrutura os sistemas de ensino, nem a ideia da escola a partir da maneira como este modelo escolar está definido. Há correntes pedagógicas, como aquelas da educação nova, que eu falei de 1921, ou como as correntes não diretivas da década de 60, ou como as correntes institucionalistas da década de 70, ou como processos de inovação. Todos eles avançam ideias pedagógicas, propostas pedagógicas, em alguns casos há experiências pontuais que põem em causa este modelo escolar, mas no essencial ele resiste bem. Ele resiste bem e aguenta-se bem, não é? Eu hesitei em dar-vos este exemplo que vou dar agora, porque a história correu mal ao Boris Johnson, não é? Ao primeiro-ministro britânico, não é? E se calhar também vai correr mal a mim, mas pronto, olha, vou imitar o Boris Johnson, não é? Quando no seu último discurso ele falava, como é que é, da porquinha Peppa, não é? Acho que é Peppa que se chama, não é? Da porquinha Peppa, que a minha neta agora frequenta também diariamente, não é? E um dos kits da porquinha Peppa é a escola. Talvez já tenham visto aí nos supermercados, ou os que têm filhos, é a escola. E a escola da porquinha Peppa, que está a ser produzida, é exatamente a escola que está há 150 anos. São as carteirinhas, os meninos sentados na carteirinha, é o quadro negro, é a professora. Vocês olham para aquele kit da porquinha Peppa, que está a ser produzido agora, e encontram exatamente este modelo escolar tal e qual. Quer dizer, e portanto porque a representação deste modelo é uma representação fortíssima. E no dia em que a grande indústria dos brinquedos quer dizer às crianças o que é uma escola,
é esta escola que eles fazem, as carteirinhas, não é? Sentadinhos nas carteirinhas, é? Com a professora, o quadro negro, etc. É este mesmo modelo. Ora bem, isto está tudo a explodir. Isto que está aqui está tudo a explodir. Foi por causa da pandemia? A minha resposta é não, não foi por causa da pandemia. Mas a pandemia acelerou isto que já estava em vias de fragmentação, de desagregação, que parecia já não corresponder ao que as pessoas precisam da educação e ao que as pessoas precisam da escola. Não é? E apareceram então, e esta é uma... Apareceram então processos de crítica a isto que aqui estava, esta ideia de escola, através de um conjunto impressionante de visões, a que eu chamo, de maneira um bocadinho negativa, a visões futuristas, não é, sobre a educação, e vocês ouvem em todo o lado, nos jornais, nas internets, nas conferências, etc., uma espécie de pensamento futurista sobre a educação. A regra geral vem de setores que não são setores de educadores, vem de setores muito diversos e nos quais eu consigo identificar, haverá mais, mas eu consigo identificar três níveis de futurismo na área da educação, que todos eles coincidem com uma coisa: é preciso acabar com as escolas. Ora, o que eu vos vou dizer é que justamente não é preciso acabar com as escolas, é preciso transformar as escolas, não é? Mas os futurismos deste início do século XXI vão no sentido do acabar com as escolas, da fragmentação das escolas, do para que escolas, não servem para nada, para que professores, para quê? E portanto há um pensamento futurista com uma pujança enorme, e uma pujança enorme também na mídia, que aponta pelo menos em três grandes direções. Uma direção é aquilo que eu chamo uma espécie de retraimento doméstico ou retraimento familiar, não é? Traduzido nas tendências do homeschooling ou do ensino doméstico, mas que vai muito além disso, não é? Que vai muito além disso, não é? A ideia de que, finalmente, quer dizer, nós em casa somos capazes de fazer melhor trabalho do que a escola, somos capazes de preparar melhor as nossas crianças do que professores, que muitos deles são incompetentes, e escolas que são incompetentes. Há uma espécie de um retraimento doméstico, de um retraimento da educação em espaços familiares, onde a educação estava até meados do século XIX, onde a educação estava até se criar aquele contrato social de que eu vos falei, não é? E que, num certo sentido, estão a retirar as crianças e os alunos de um certo espaço público escolar para um certo retraimento doméstico ou familiar. O argumento são vários, são argumentos ideológicos, são argumentos religiosos, são argumentos de eficácia, neles aprendem muito mais connosco em casa do que aprendem lá na escola, porque na escola uns sabem mais, outros sabem menos, as pessoas não podem dar uma atenção a cada um dos alunos. Há um conjunto vasto de argumentos, mas que acabam por conduzir a este retraimento doméstico, ou o que eu acho que talvez a palavra melhor seja, um recolhimento, uma tentativa de recolhimento em espaços domésticos, familiares, ou em espaços comunitários fortemente identitários, quer dizer, isto é, espaços religiosos, espaços de comunidades muito próximas, que partilham os mesmos valores, as mesmas ideias, etc., uma espécie de um retraimento doméstico. Obviamente, por razões óbvias, a pandemia acentuou isto brutalmente. Não havia outra alternativa, quer dizer, isto é, as crianças não podiam sair à rua e, portanto, este retraimento foi muito acentuado durante a pandemia, ainda que a pandemia tenha também mostrado muitas das contradições e muitos dos paradoxos, não é, deste espécie de retraimento doméstico. Uma segunda tendência, que é a tendência sobre a qual eu tenho vindo a ler mais, não é,
é a ideia da personalização, entre aspas, das aprendizagens, não é? E a ideia de que com recurso à inteligência artificial, não é? Com recurso à inteligência artificial, nós vamos conseguir dar a cada criança aquilo que ela precisa, não é? Fomos capazes de estimular o cérebro daquela criança da maneira certa, dar-lhe a pílula personalizada de que ela precisa, e que isto pode ser feito sem nenhum recurso à escola, sem nenhuma existência de escolas, e há autores hoje, e autores de grande destaque, a explicarem como isso vai ser feito a prazo de 5 anos, a prazo de 10 anos. Estes futuristas não pensam a prazo de 50 anos ou de 100 anos, eles pensam a prazo de 5 anos, de 10 anos no máximo, e estão a escrever coisas, quer dizer, todos vocês sabem hoje, veem isso, não é? A quantidade de capacetes a estimular o cérebro e com diagnósticos que hoje já existem no mercado, já existem a serem comercializados até alguns deles, e com capacidades impressionantes do ponto de vista cognitivo, há que o reconhecer, não é? Mas com todos os perigos que daí poderão advir nos planos sociais, nos planos emocionais e noutros planos, não é? Há hoje algumas experiências muito conhecidas a este nível, em que, por exemplo, as crianças utilizam em certas escolas, não estou a falar de nada que não exista, estou a falar de coisas que existem, em que as crianças utilizam em certas escolas uma espécie de uma, como é que isto pode chamar, de uma bandelete, não é? De um pequeno círculo, não é? À volta do cérebro, não é? E neste círculo há umas luzinhas, e portanto o professor sabe sempre, em função da cor das luzes, se o aluno está concentrado na tarefa ou não está concentrado na tarefa, não é? E portanto ele sabe que o aluno não está concentrado na tarefa, porque há uma maneira de controlar isso, não é? E em algumas destas experiências que existem, não estou a falar de coisas que não existem, que existem hoje já, e que se estão a desenvolver a um nível impressionante, em algumas destas experiências, a informação sobre o nível de atenção e de concentração na tarefa não é apenas dada ao professor, ela pode ser também visualizada pelos pais, não é? Portanto, à distância, os pais podem visualizar, não é? Se a sua criança ou o seu filho, num determinado momento, está ou não está concentrado numa determinada tarefa escolar. Não é? Não estou a falar de nada que não exista. E não estou a falar, sobretudo, de nada que não seja hoje objeto de investimentos brutais. Investimentos brutais do ponto de vista tecnológico, investimentos brutais do ponto de vista da investigação, investimentos brutais em diversos planos. E para os quais temos que estar preparados. Nada disto é uma realidade distante de nós. Isto vai ser a nossa realidade no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo. Não é? E finalmente, claro que a isto está ligada, o que está ali por trás, por baixo dos alunos consumidores, é o crescimento da indústria global da educação, está ligado a uma ideia de que os alunos são sobretudo consumidores de aprendizagem, consumidores de conteúdos, não é? Consumidores de educação, e que tem dado origem a uma indústria global da educação, que hoje é uma das indústrias mais poderosas no mundo, não é? E que está a tomar conta, no sentido literal, não, porque esse é que é o ponto que eu vos quero aqui fazer, que está a tomar conta não de produzir sistemas privados alternativos, mas que está a tomar conta dos sistemas públicos de ensino. Portanto, a grande diferença desta indústria global de educação em relação, por exemplo, aos grandes debates do século XIX, muitos se lembrarão que os grandes debates do século XIX era a ideia do ensino livre, não é? Havia o ensino do Estado e havia o ensino livre, que era dado aqui em Portugal pela Igreja Católica, havia um grande debate entre os que eram o público e o privado. O ensino público, o ensino do Estado, o ensino livre, etc. Não é disso que se trata agora. Não é desse tipo de lógica que se trata agora. Trata-se da produção de conteúdos, de tecnologias, de materiais, de um conjunto de realidades que, na verdade, tomam conta do próprio funcionamento dos sistemas públicos de ensino.
Se eu procurar um denominador comum entre estes movimentos, todos eles são ligeiramente diferentes uns dos outros, mas eles cruzam-se. Se eu procurar um denominador comum entre todos eles, o denominador comum para mim é claro, é a definição da educação como bem privado. Não é? A educação é um bem que nos pertence, é um bem que pertence a cada aluno como consumidor, a cada aluno na sua realidade concreta, a cada criança, etc, etc. E nenhum de nós pode pôr isso em causa. Nenhum de nós põe em causa que a educação é uma coisa que nos pertence a cada um de nós. Não é? O problema é se a educação é só isso, ou se a educação é mais do que isso. Não é? E obviamente que para mim, como devem calcular, a educação é bastante mais do que isso, não é? E não se acaba na definição da educação como um bem privado, por muito importante que seja aquilo que nos pertence a cada um de nós, e obviamente um processo de desenvolvimento pessoal é sempre uma dimensão, tem sempre uma dimensão privada. E é por isso que, ao contrário dos futuristas, e num certo sentido, este relatório, digo num certo sentido, porque um dia poderei contar-vos o que é fazer um relatório internacional com uma comissão de 18 pessoas, em que cada uma pensa de maneira diferente, não é? E como é que se conseguem construir consensos que não sejam uma manta de retalhos, não é? E, portanto, há muita coisa aqui de que eu gosto, há muita coisa aqui que eu gosto menos, não é? Há muita coisa aqui que eu sinto falta, e, portanto, há todo um processo de negociações intermináveis, não é? Sobretudo quando este relatório, além da comissão de 18 membros, fez uma consulta mundial na qual terão participado, segundo as nossas contas, cerca de 1 milhão de pessoas, não é? E, portanto, ser capaz de integrar aqui, não é? Fazer uma síntese disso, obviamente, não é fácil, não é? Mas se eu pensar nestes, não é? Que eu vos falei agora, que num certo sentido advogam a morte da escola, procuram redefinir a educação como um bem privado, não é? E para quem a transformação, palavra-chave para mim, é ir no sentido desta morte da escola, do fim da escola, do fim dos professores, falarei disso na próxima sessão, mas quando os professores começam a ser definidos já não como professores, mas como aquelas palavras que se utilizam agora nas empresas, como colaboradores ou facilitadores ou outras coisas quaisquer, e que no fundo estão a corroer, não é, a essência da profissionalidade docente. Mas disto falar-vos-ei na sexta-feira. Ora, contrariamente a estes, eu também acho que é preciso um novo contrato social da educação. Mas este contrato social da educação, que eu advogo, não tem como referência a educação como um bem privado, mas bem pelo contrário, a referência da educação como um bem público, a que eu acrescento, sabendo que estou, digamos, que estou a ir um bocadinho além e que estou, como conceitos, a que eu acrescento como um bem público comum. E já vos falarei da ideia de bem público comum, que parece um bocadinho redundante ou não, mas sobre os quais eu vos falarei. Ora, foi dessa lógica que partiu uma boa parte dos estudos deste relatório e que identificaram 5 grandes realidades, de que eu não vos vou aqui agora hoje falar, mas que apenas as enuncio como grandes questões que a educação e a escola têm que resolver para o futuro. Tudo o que tem a ver com o planeta Terra, com as alterações climáticas, com as ecologias. Nós percebemos hoje que essa é uma linha central para pensar em educação, seja sobre que maneira for, uma linha absolutamente central, e a Comissão advoga mesmo um conceito, que eu acho que é um conceito interessante pelo seu paradoxo, que é um novo humanismo que seja mais do que humano. Isto é, que não é apenas um humanismo entre humanos, que é o humanismo entre humanos e todas as espécies e o planeta e a Terra, portanto uma concepção de um humanismo diferente. Todo o debate das tecnologias, todo o debate da democracia e da participação, todo o debate do trabalho, do que vai ser o trabalho nas próximas décadas, e todo o debate da demografia, que na minha opinião não está suficientemente bem retratado neste relatório. Eu gostaria que estivesse mais presente, porque, na minha opinião, é um dos temas centrais que vai mudar a educação e que vai mudar de forma
muito acentuada, não é? Porque, obviamente, quando se fez o contrato social da educação, aquele contrato que eu vos falei há 150 anos, a esperança média de vida não ultrapassava os 40 anos. Era 37, 38 anos, não é? Na Europa, não é? E, portanto, a educação era para as crianças e depois havia uns tantos anos para trabalhar e acabava-se, não é? Nós hoje estamos com uma esperança média de vida que daqui para o ano 2030 alguns já projetam para 100 anos, não é? Esperança média de vida, alguns já projetam para 100 anos. E há muitos autores que dizem que daqui a muito pouco tempo nós estaremos numa esperança de vida da ordem dos 120 anos. Isto muda completamente a nossa vida social, as nossas relações, a ocupação dos espaços. Eu felizmente vivo com a minha neta e vivemos em Oeiras 4 gerações ao mesmo tempo. Quer dizer, eu, o meu pai, o meu filho e a minha neta. E vivemos normalmente. Imaginar ainda há 30 anos ou há 40, podia haver 4 gerações a habitarem o mesmo espaço, era uma coisa impensável. E a questão demográfica vai ter um papel importantíssimo do ponto de vista do intergeracional, mas vai ter também um papel importantíssimo para pensar, por exemplo, o que é a educação de adultos. O que é que significa a educação de adultos? O que é que significa a educação de adultos? Para alguém com 60 anos, com 70, com 80, com 90, com 100, não sei. O que é que significa uma educação que já não está centrada apenas na ideia de preparar para alguma coisa, vamos concentrar para preparar para a pessoa fazer um trabalho e depois acabou-se, mas uma educação que provavelmente tem que se repensar de um modo completamente diferente, não é? E tem que partir de uma lógica que não é a lógica pela qual se construiu a escola obrigatória, pela qual se construiu o mass schooling. Claro que eu defendo a escola obrigatória, não é? Isso está em causa, mas é a maneira como se construiu uma lógica de educação que partia dali para pensar o resto. E eu não sei se agora não vamos ter que pensar isto tudo ao contrário, não é? E não vamos ter que pensar de uma lógica completamente diferente. Ora, quando eu penso no que a Comissão fez, o que na verdade a Comissão quis trazer foi a definição da educação como um bem público comum, não é? E porquê acrescentar o comum a bem público? Era preciso acrescentar o comum? A minha resposta é: era preciso. E era preciso por 2 razões principais. A primeira razão é porque muitas vezes se confunde a ideia de bem público com a ideia do Estado. E isto, o Estado tem um papel importantíssimo e continuará a ter, e em países que têm ainda um caminho a percorrer grande, não é? Naquelas coisas básicas da educação, dar uma educação de qualidade a todas as crianças, ter todas as crianças na escola, coisas que ainda são projetos do século XIX, que no século XXI ainda não estão cumpridos, uma escola republicana, uma escola pública, uma escola de qualidade para todos, é evidente que isso é muito importante. Mas ao acrescentar o comum, ao acrescentar ao bem público comum, nós estamos a dar um sinal da ideia da participação. E de uma participação que é dentro da escola e fora da escola. Que é dentro dos professores e dos alunos, mas é também dos pais e das famílias e da sociedade. Estamos a explicar que a educação é um bem que vai para além da esfera da escola e que implica dinâmicas de participação, dinâmicas de construção desta ideia do comum, que é talvez hoje, uma das ideias mais fortes que existe no debate sociológico, no debate filosófico. Vocês encontram centenas, milhares de obras publicadas nos últimos 2 anos em que tem a palavra comum no título, não é? E se vocês fizerem uma procura, não é, nas grandes bases de dados ou de publicações de livros com a ideia do comum, vocês vão encontrar isso nas mais diversas dimensões, não é? Como referência da construção da ideia do comum. E eu já falarei um pouco mais disso daqui a uns minutos, tentando não ir muito mais longe. Este novo contrato social tem 2 referências em relação àquele pilar de que eu vos falei há pouco. E lembram-se, naquele pilar eu tinha posto o mass schooling a partir da escola obrigatória para as crianças e tinha posto o modelo escolar a partir da ideia da caixa de ovos ou da imagem da caixa de ovos. Ora,
em vez desse mass schooling, o que nós hoje precisamos de perceber é a relação entre a educação e a vida, não é? E uma educação que não está tão construída, como eu vos dizia há pouco, para preparar para um futuro, mas uma educação que está nos diversos momentos da vida, que tem diversos significados na vida, que atende às crianças não apenas a partir dos 6 anos, mas a partir do nascimento, que tem uma lógica que vai, a ideia hoje de investir nos primeiros anos de vida e na educação dos primeiros anos de vida é absolutamente central, mas que se prolonga depois e que se prolonga mais tarde e que obviamente pode ter referenciais ao nível aos 60 anos, aos 70 anos, aos 80 anos e com concepções de educação que são certamente muito diferentes daquelas que estiveram até agora. Mas também uma referência à ideia da educação como um bem comum mundial. E recordam-se que eu falei-vos aqui das cidadanias nacionais. Se a escola, se o contrato social do século XIX nos permitiu construir cidadanias nacionais, o contrato social hoje de que precisamos que se construam também cidadanias globais e que a educação aponte como um bem comum mundial e que todos nesta sala, ou nas organizações internacionais, ou naqueles que nos estão a assistir, possam dizer sim, a educação das meninas do Afeganistão ou de outro lado qualquer é um problema nosso, não é? Não é um problema apenas do Estado, daquele Estado. É um problema de todos, é uma responsabilidade pública mundial e, portanto, a ideia do tentar um contrato social em que, da mesma maneira que a saúde, e todos temos a noção que a saúde, e cada vez mais com os vírus, não é de certeza um problema nacional, apenas nacional, que ninguém vai resolver o problema da pandemia apenas dentro das fronteiras de Portugal, ou de Espanha, ou de França, ou do Brasil, ou de Angola, ou de Moçambique. A consciência de que a saúde é um bem comum mundial ou global, esta mesma consciência temos que a trazer para a educação também, se quisermos finalmente resolver muitos dos problemas que a educação não conseguiu resolver até aos dias de hoje. E a segunda ideia é que, em vez daquela caixa de ovos do modelo escolar, temos que pensar escolas numa diversidade de espaços, numa diversidade de tempos, numa nova arquitetura escolar, numa nova ocupação dos espaços, numa nova ocupação dos tempos, uma coisa que vai ser muito diferente da tradicional sala de aula, do tradicional professor a dar a sua lição. Não vejam nisto nenhuma crítica à lição ou ao professor. As lições têm o seu lugar, a lição do professor tem o seu lugar, a relação entre um professor e um aluno é absolutamente central para a educação. Não há, a ideia do ensino é muito importante e por isso é que não me ouvem cair sistematicamente numa conversa das aprendizagens. Tudo que conta, não. As aprendizagens são muito importantes, mas o ensino também é muito importante. Não verão a desvalorizar isso, mas ver-me-ão a dizer isto vai-se passar em lugares muito diversos. Vai-se passar numa diversidade de espaços e, aliás, hoje as grandes experiências educativas do mundo estão a realizar-se justamente a partir desta diversidade, desta multiplicidade de espaços, também online, provavelmente, também com recurso às tecnologias, também com recurso a um conjunto de instrumentos que nenhum de nós pode negar. O relatório, para concretizar isto, salta tudo, peço desculpa, não é? O relatório, para concretizar isto, o relatório deu força a uma palavra que é a palavra together, não é? Que traduzida para português é juntos. Juntos não tem tanta força como together em inglês ou como ensemble em francês, não é? Mas tem esta força dos juntos, não é? E durante algum tempo o relatório teve para ser apenas este título, Together, não é? Não ter nenhum outro título, ter apenas este. Mas depois entendeu-se que era preciso um título mais elaborado. E esta ideia é desdobrada na fase final do relatório para explicar o que é que pode ser este novo contrato social da educação e como é que ele se pode reelaborar ao nível das diversas dimensões do trabalho escolar e do trabalho educativo. E é sobre isso que eu terminarei. No fundo, dizer que este together é depois
Pá, fica horrível isto tudo, salta de coisa. Enfim, peço-vos desculpa, pá. Para quem tem algumas preocupações estéticas, isto é uma complicação, mas da próxima vez isto já virá tudo certinho. Não é? Como é que isto se traduz nas 5 dimensões tradicionais em que nós pensamos a escola e a educação, a pedagogia, o currículo, os professores, as escolas e a relação com a sociedade? E a maneira como se desdobram, ou se preferirem, como se declinam nestas 5 dimensões, é através de 5 palavras fortes, não é? E essas 5 palavras fortes são, no caso da pedagogia, a cooperação. A defesa de pedagogias cooperativas, de pedagogias solidárias, de pedagogias de co-construção, a ideia de que o saber, há um processo de co-construção do saber, que implica cooperação entre alunos e professores, sem negar o papel do professor, antes pelo contrário, mas construí-lo nessa dinâmica de cooperação. Nada de novo, dir-me-ão alguns, é verdade. O termo foi utilizado pelo Freinet, foi utilizado por muita gente da educação nova, mas hoje estamos a pensar a cooperação num conceito que é um conceito a muitos títulos diferente do que foi pensado nessa altura da década de 30. Na área do currículo, a ideia da convergência. E a convergência veio muito de um conceito que não tem tradução em português, mas que é um dos conceitos hoje mais poderosos para pensar o conhecimento, que é a ideia, vou-vos dizer em inglês, porque é assim que ela aparece, do knowledge commons, não é? No plural. Isto traduzido para português poderia ser qualquer coisa como o património dos conhecimentos comuns, não é? O knowledge commons, não é? A ideia de que há um conjunto de conhecimentos que fazem parte de um património de conhecimentos comuns é absolutamente central para pensar o currículo, um currículo que seja da convergência, um currículo que nos aponte num sentido mais temático, mais de problemas, mais de construção de dinâmicas de pesquisa, do que propriamente um currículo, entre aspas, de disciplinas. E, portanto, a ideia de que vamos evoluir para uma outra dinâmica que não diminui em nenhum momento a importância do conhecimento, nem da matemática, nem da história, nem de português, nem de nada, mas que o coloca ao serviço de uma outra lógica curricular. Não é? Esta ideia do together, no caso dos professores, traduz-se através da ideia da colaboração, e eu sobre isto falarei na próxima sexta-feira, a passagem da profissão docente, de uma profissão de cariz mais individual para uma profissão de cariz mais colaborativo, não é? E sobre isso falaremos, não uma colaboração forçada, mas uma colaboração noutros termos. A ideia das escolas como o lugar onde se produz o comum, ou o lugar onde se trabalha em comum. E esta ideia das escolas como lugar onde se trabalha em comum, trabalha-se em comum, não entre iguais, mas entre diferentes. E esta é uma coisa que muita gente não compreende, nomeadamente nesse tal retraimento doméstico que eu vos falei, é que a escola não é, nunca foi, nem é esta a sua utilidade de ser um prolongamento das famílias. Para isso a escola não tem nenhuma utilidade. Para isso as famílias provavelmente fazem melhor do que a escola. A escola é para ser uma coisa diferente do que são as famílias. Para pôr as crianças perante coisas diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, uma concepção diferente das coisas, a ciência, a cultura, etc. E é esta ideia do trabalho em comum, das escolas como um lugar onde se pode trabalhar em comum, a partir da diversidade, a partir da diferença, que faz esta ideia da escola como um espaço público comum. E é por isso que o relatório se opõe à ideia da morte da escola, se opõe à ideia da fragmentação da escola e diz que precisamos de proteger as escolas, não é? Proteger as escolas como lugar deste trabalho em comum, como lugar desta vida em comum, também nas dimensões não apenas cognitivas, mas também emocionais e sociais. E aí eu recordo, para quem não leu ainda,
o último livro do António Damasio, que tem um título que eu acho que diz quase tudo, e o título é Saber e Sentir. E diz o António Damasio, enfim, célebre cientista que vem estudando o cérebro há muitos anos, um dos mais influentes no mundo, que não é possível saber sem sentir, não é? E que é através dos sentimentos que muitas vezes nós aprendemos e conhecemos. E que esta relação é absolutamente central. Portanto, o comum das escolas, e finalmente quando chegamos à sociedade, aquilo que eu muitas vezes chamo o espaço público da educação, que é um espaço que vai para além do espaço da escola e da construção desta capilaridade educativa, de uma educação que não está fechada no espaço da escola, que tem uma capilaridade, uma porosidade, que tem uma capacidade de se ligar à cidade, no sentido metafórico, e como sabem, uma das pessoas que mais trabalhou sobre esta ideia da cidade educadora foi justamente o Paulo Freire, não é? Teve esta intuição, não é? E cidade aqui é trazida como metáfora. Eu hoje estava a falar com uma amiga minha de Porto Alegre, com a Jacqueline Moll, que me estava a pedir um pequeno vídeo, porque estavam a fazer uma rede, e tem muita graça porque a rede que eles estão a construir em defesa de uma escola democrática, etc., é envolvendo, e eles depois punham aldeias, campos e cidades, não é? Quer dizer, que era justamente para... Mas quando está aqui cidade, estão cá as aldeias e os campos. Quer dizer, cidade aqui é no sentido de um território, é no sentido metafórico e não no sentido literal do ponto de vista da cidade. Nestas 5 ideias, a cooperação, a convergência, a colaboração, o comum e a cidade, vocês veem um desdobramento desta ideia do together, desta ideia do juntos, declinado em conceitos diferentes, mas todos apontando para a transformação da escola e para um processo de transformação da escola que não é apenas da escola, que é um processo de transformação da educação muito mais amplo, que nós vamos ter que enfrentar já. Não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 20 anos, é já. Porque o meu ponto, e é o ponto sobre o qual eu muitas vezes falei também quando falava da universidade, é que se não formos nós a fazer, outros vão fazer por nós, não é? E já estão a fazer por nós. O que se passa hoje no mundo digital, o que se passa hoje na indústria global da educação, o que se passa hoje em movimentos muito diversos do ponto de vista social, com o retraimento doméstico, o que se passa hoje no domínio da inteligência artificial, são realidades que nós não podemos ignorar. Às vezes apetece-nos ignorar. Apetece não, não quero saber disso. Não quero saber disso, vou dar a minha aula bem dada, vou trabalhar bem com os meus alunos, porque isso é uma coisa toda tão grande, é uma coisa toda tão imensa, não é? É uma coisa toda que me escapa de tal maneira ao meu controle que eu prefiro nem saber, não é? Ou sei assim por curiosidade e continuo o meu trabalho o melhor que sei e o melhor que posso. É evidente que todos temos que continuar o nosso trabalho, o melhor que sabemos e o melhor que podemos, mas não podemos ignorar o que está aí. E o que está aí é de uma força imensa, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista digital, do ponto de vista social, e pode ter efeitos extraordinariamente nefastos para aqueles que, como eu, acreditam na importância de uma educação pública, de uma educação como um bem público e um bem comum, e acreditam nestes valores que estou aqui a tentar partilhar convosco. Vou ficar agora à vossa disposição, vamos ver se no chat há alguma questão e depois avançamos. Só para terminar, muitos de vocês e eu também gostam muito daquela célebre imagem do Magritte, não é? Do surrealista, Ceci n'est pas une pipe, não é? Quer dizer, em que ele desenha um cachimbo, não é? E depois escreve por baixo, isto não é um cachimbo, não é? E na verdade quando ele faz o quadro e põe lá um cachimbo e diz isto não é um cachimbo, obviamente que não é. Porque o que nós estamos a ver no quadro é a imagem de um cachimbo, mas não é um cachimbo, não é? E, portanto, ele brinca com isso. E eu apetece-me dizer também que a melhor parte deste relatório é que isto não é um relatório, não é? Não é um relatório em que sentido? Não foram 18 criaturas que se fecharam numa sala, armados em especialistas, a dizer o que o mundo deve fazer. Não foram 18 pessoas que puseram ali a escrever coisas, vocês agora com aquelas
listas de orientações técnicas e de recomendações, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo outro e tal. Não. Foram 18 pessoas que, na diversidade dos seus pontos de vista, entraram em diálogo com 1 milhão de pessoas no mundo, recolheram opiniões, sistematizaram essas opiniões e agora dizem: o relatório começa agora. E agora fazem um convite ao mundo e aos educadores do mundo para conversarem sobre isto, não é? E para conversarem connosco, para conversarem com a Unesco, para conversarem entre eles, para conversarem sobre o que está aqui, e é por isso que o relatório termina com um convite à continuação. Isto é apenas um princípio, vamos agora começar o verdadeiro relatório, que é iniciar esta conversa. E para iniciar esta conversa, eu escapei hoje, não vos falei de muitos teóricos, nem de muitos autores, mas nós quando andamos a ler um autor, parece que não conseguimos falar sem o partilhar, não é? E eu ando de novo, é a segunda vez na minha vida, mas há muito tempo que não estava de novo apaixonado por esta mulher, não é? Pela Simone Weil, que é de facto uma autora impressionante e que numa carta ao mestre dela, não é? Em que o mestre dela, o Alain, lhe diz e lhe pergunta, mas o que é que gostava de fazer para o futuro, não é? E ela diz que se gostava de fazer alguma coisa era, aqui uma senhora que levantou a mão, pá, e a mão, não é? Mas eu sei o que lá está, não é? Ela dizia que gostava de instaurar uma conversa entre as pessoas, não é? De instaurar um diálogo entre as pessoas, de construir um diálogo entre as pessoas, porque dizia ela, e eu acho que esta frase tem uma força imensa: não basta saber ou fazer alguma coisa, é preciso refletir sobre aquilo que se sabe e sobre aquilo que se faz, não é? E esta ideia é, a meu ver, uma ideia central para nós sermos capazes de ter uma conversa informada sobre a educação. E um doutoramento em educação é mais do que uma conversa informada, é uma investigação, é uma pesquisa, falar-vos-ei disso na última sessão destes seminários, mas é também uma conversa informada. Uma conversa com dados, é uma conversa com base, é uma conversa a partir do conhecimento, e nós precisamos desta conversa informada, porque o que há muito na educação é uma conversa desinformada. É uma conversa do parece-me, ou eu acho que, ou eu tenho a certeza daquilo, mas há pouca conversa informada na área da educação. Se este relatório servir para alguma coisa, e se estes seminários de doutoramento servirem para alguma coisa, que sirvam para tentar instaurar entre nós uma conversa informada. E que esta conversa informada seja feita de uma segunda coisa, da partilha de experiências. Porque nada do que eu vos disse aqui, nada do que está neste relatório é inédito. Não há aqui nenhuma coisa inédita. Não há aqui nenhuma coisa que não tenha sido feita já em algum lugar do mundo. Não há aqui nenhuma coisa que milhares e milhares e milhares de educadores e de professores não estejam a fazer de uma maneira ou de outra, com mais ou menos condições em muitos lugares do mundo. Mas nós não conhecemos essas experiências, não é? E então o que nós sentimos, como eu digo, aliás, como eu digo e achei curioso, não fui eu que apanhei os destaques que o Jornal de Letras aqui pôs, mas eles põem aqui, exatamente, põem aqui um destaque por baixo da minha fotografia e dizem: no decurso da consulta mundial, constatamos que há experiências e inovações extraordinárias, mas falta ainda um processo consistente de mudança, não é? Há muita coisa que está a ser feita, há muita coisa que se faz no mundo, mas não houve ainda uma capacidade de construir essa coisa através de uma partilha e como uma espécie, e com esta palavra termino, como uma espécie de um movimento, não é? E como vocês sabem, o que aconteceu em 1921 com a Educação Nova é que a Educação Nova se transformou num movimento. Nós falamos sempre no movimento da Educação Nova. Se transformou num processo que juntou educadores em todo o mundo e que lhe permitiu construir um processo de mudança, pelo menos no plano pedagógico, menos no plano escolar, tal como eu procurei aqui trazer-vos, e esta conversa informada é o que nós precisamos.
se alguma coisa me levou a aceitar estas 4 conversas, nestes 4 dias convosco e com as pessoas que estão online, é a ideia de que precisamos de uma conversa informada, de partilhar as experiências que se fazem e de transformar isso num movimento, no sentido de um movimento consistente de mudança para que possamos afirmar a educação como um bem público comum. É neste sentido que hoje vos falei da transformação da educação e da escola, que vos procurarei falar dos professores da próxima sexta-feira e na próxima semana da universidade e da investigação. É por isso também, como prometido, vos deixo aqui o meu contacto de e-mail. A ideia é começarmos aqui uma conversa, desde já agora, enfim, através do chat, etc., mas mais do que agora, entre seminários, depois dos seminários. É claro que se as 200 pessoas que estão a assistir a isto me enviarem pedidos, não sei se terei capacidade para responder a todos, mas alguns terei e tentarei, na medida das minhas possibilidades, poder ajudar-vos nesse vosso percurso de reflexão que se traduz nestes doutoramentos. É essa a minha intenção, é essa a intenção do Instituto de Educação e das outras 7 universidades que estão connosco. Se conseguirmos daqui construir uma comunidade de estudos pós-graduados em educação, podemos ter a força de contribuir para esta conversa informada, para esta partilha de experiências e para este início de um movimento de educadores de que o mundo precisa, porque isolados não conseguiremos fazer nada, talvez juntos consigamos chegar a algum lado. Vamos passar agora para o chat e muito obrigado.